Estamos de volta, esse é o Batom com Pimenta ao vivo. Desculpa aí para vocês, o colar estava batendo aqui no microfone, causando um ruído irritante. Já consertei, mandaram mensagem aqui pra gente, né? Obrigada a você que deu o toque aí. Vaidade é pecado, hein? Será que vaidade é pecado? É, mas se a gente não for vaidoso? Não sei, vou já perguntar para eles vão responder. Quero mostrar para vocês, ó aqui, como eu sou vaidosa e orgulhosa. Eu estou nessa revista também. Essa revista é a Arte Belli, que já está aí circulando pela cidade. Tem uma entrevista minha com a Adria Santos, essa atleta paralímpica, né? Que está lá em Guadalajara, representando o Brasil, Guadalajara. Então já está circulando. Aqui na TV temos alguns exemplares, se você quiser, nos procura aqui, a gente dá de presente para você, Arte Belli. E eu quero mandar um super abraço para o José Carlos Vieira, deputado, que escreveu aqui, se encaixa como uma luva no programa de hoje, felicidade sustentável. Pensando cidades para pessoas mais felizes, uma grande sacada do deputado. Muito obrigada. Aliás, eu recebi esse aqui, que não é meu, é do André Ripper, nosso querido parceiro da Web TV Joinville, que está aqui captando todo o programa para botar na internet amanhã, para quem não assistiu, poder assistir com calma esse programa. Quero dar parabéns ao Zé Carlos Vieira, que vai fazer um pré-lançamento para a imprensa, mas já está com uma página no Facebook, onde as pessoas vão poder acompanhar um pouco do conteúdo dessa obra, né? Então é Felicidade Sustentável, joga no Google que com certeza vem. Eu quero ler, depois eu conto para vocês se dá para a gente ter uma felicidade sustentável, segundo o deputado. Você está agoniada, Camila? Eu tem tanto torpedo. Então, a galera tá curtindo horrores. Manda. A Valéria te ama e assiste a gente sempre. Eu também te amo, Valéria. Tem aqui um recado dizendo que estar com Deus é uma experiência sobrenatural. Concordo contigo. Por que vocês não estão botando nominho no torpedo hoje? Frase boa. Estão tudo escondidos atrás de Deus? Não, tem que botar a cara para bater aqui. Quem mais? A opinião é que temos que perdoar todos os dias e a única ajuda vem do Senhor Jesus e não tem outro nome para isso. Que isso quer dizer que o pessoal está exercitando esse perdão. Quem tem Deus no coração não é difícil de perdoar, tem que praticar todos os dias. Todo mundo está entendendo que o perdão é uma coisa que pratica. Marina, a gente ama você também, tá, meu amor? Fica com a gente até o finalzinho, hein? Deixa eu contar que a ideia desse programa, Marina, beijo, querida, muito obrigada. A ideia desse programa, estava eu outro dia lá em casa pensando numa pauta bacana, e aí toca o telefone, Marina Teixeira, grande produtora, minha amiga, parceirona. Falei, Marina, tive uma ideia. Ela falou, eu também. Eu falei, nossa, eu quero falar sobre orgulho, sobre espiritualidade, sobre como lidar. Ela falou, eu também ia te sugerir isso. E foi assim que esse programa se formatou, e é por isso que a gente está aqui hoje com o pastor Eloy e com o Luiz Miller, que são líderes espirituais, estão nos ajudando a exercitar aqui o nosso dever, né, de cristão. Não é? É isso? Perdoar é um dever cristão, pastor? Exatamente. Exatamente um dever cristão, porque o cristianismo, ele não te dá a opção de não perdoar. E não tem limite para perdoar? Tudo é perdoável? A questão aqui, tudo é perdoável. Tudo é perdoável, desde que eu tenha essa atitude. O fato aqui não é ter, mas é o porquê ter. Porque tem coisas que a gente fala, como é que eu vou perdoar alguém que estuprou a minha filha? Exatamente, era a pergunta que eu faria. É uma coisa absurda. Agora. Aí entra o sobrenatural, que o Luiz Miller falou, aí entra o espiritual, e você vai buscar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo de Deus, condições, preparação, para chegar a esse perdão, para não se prejudicar, tanto física quanto espiritualmente. Luiz Miller falou há pouco em humildade, né? Ele relacionou a humildade ao fato de você poder perdoar, ser humilde para perdoar. Meu ponto de vista é mais do que humilde, é obediente. Porque o perdão é uma ordem dada por Deus. Que nós devemos perdoar porque somos perdoados. Se eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. Para eu alcançar o perdão de Deus completo, no contexto espiritual, eu tenho que perdoar. Então não é humildade, é obediência. Há pouco eu lembrei a questão da empatia. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você imagina que você também comete erros, que você quer ser perdoado por eles, né? Então me parece que a empatia é muito importante
Praticar a empatia despir-se de orgulho, Luiz Miller? A empatia, olha só, como você mesmo colocou, é se colocar no lugar do outro. Porém, ela tem dois aspectos importantes, que é a empatia intelectiva e a empatia afetiva. No momento em que você estiver numa situação de, digamos assim, emocionalmente efervescente, eu chamo assim. O que quer dizer isso? Pilhada, com raiva. Isso. Sendo agredida, por exemplo. Você está sendo Sei. agredida. Eu estou sendo xingada. Xingado. Tô sendo... O outro está Acabando comigo. absolutamente em desequilíbrio, em desarmonia emocional. Este é o pior momento para você entrar com a empatia intelectiva. O que é? Trocando em miúdos. Vamos lá. O que é empatia intelectiva? É exatamente você usar um discurso, querer convencer uma pessoa com palavras, no momento em que ela não está receptiva. Naquele momento você perde tempo, você aumenta a efervescência emocional daquela pessoa. Se você quiser provar que você está certo, ela está errada. Isso é um discurso. Resumindo, se eu estiver no meio de uma discussão com meu marido, com meu filho, né, com meu vizinho, com meu patrão, reagir é a pior coisa a fazer? A pior coisa a fazer. Aí entra a proatividade e reatividade. A pior coisa é você reagir. Então, na verdade, onde é que entra a empatia afetiva? É aí que vai entrar a questão do sentimento, a questão de você primeiro procurar compreender para depois ser compreendida, que é o contrário do que normalmente se faz. Mas é possível isso, pastor? Ter esse sangue frio de segurar a onda e dizer, ai, Na hora da e discussão... ter a compreensão no momento da discussão? Não, no momento da discussão, eu penso que o fato de estar acontecendo a discussão não dá para você se colocar e pensar. Tem que haver uma pausa, né? Tem que haver um tempo para que a pessoa então reflita, baixe o efervescente aqui do Tobir, abaixe e então a pessoa reflita, ela vai buscar na experiência, ela vai buscar no conhecimento que tem, ela vai buscar naquilo que já aprendeu, para ela então se colocar no lugar da outra pessoa. Mas o senhor acha possível? Veja, tem dois momentos. Porque quando se passa essa receita, entre aspas, né, se passa para que quando você é agredida, você já não reaja. Se você já não reagir ali, não vai ter jeito de, é só no meio, não vai haver discussão. Olha a palavra discussão, diz já quer dizer os dois. Ok? Então, quando você é agredido, se você usar de proatividade, você vai silenciar. Você vai silenciar e você vai entrar num processo de afetividade para poder procurar entender o outro. Por que está acontecendo aquilo? Se não der para entender naquele dia, pode ser outro dia, sabe? E é um processo... De não botar lenha na fogueira. Mas claro, exatamente. Você sabe o que eu fiz? Eu exercitei uma coisa parecida, eu li alguma coisa similar, eu não me recordo em qual livro foi, que dizia assim, que quando você tem uma discussão com outra pessoa e que você está vendo que aquilo não vai levar a lugar nenhum, você tem que abaixar o seu tom de voz. Cada vez mais, cada vez mais. E realmente, isso funciona. Quebra o cidadão. Isso realmente funciona. Então, Camila, veja só. Aí tu já está no segundo momento, porque eu passo aquele primeiro momento... Que eu consegui não me envolver no calor, exato, né? você não entra na discussão. Tá? No primeiro momento. Se o ser humano quisesse, se ele quisesse, ele poderia fazer isso sempre. Porque você discute com o chefe, leva a bronca, ouve às vezes algumas coisas, com o encarregado, com o técnico, com pessoas que têm autoridade sobre a hierarquia, você sabe ficar calado, muitas vezes engolindo o sapo, como se fala, e depois o chefe vem, pede perdão e se resolve, não, foi mal entendido. Mas quando às vezes é de igual para igual, as pessoas não têm. Então, se a pessoa quisesse, ela poderia fazer. Entendi. É uma questão da pessoa querer fazer. Então, isso então quando precisa você tem uma obrigação profissional, um envolvimento hierárquico com aquela pessoa, normalmente você não retruca. Mas se é em casa, o bicho pega e não envia. Porque o ser humano às vezes não entende, a pessoa às vezes não entende que não vai levar nada. Então aquela atitude que você tem no trabalho, se tivesse não se de igual para revoltando, igual, é a atitude correta que você tem que ter em casa, com os filhos, com o marido, é isso? Não é que seja correta, mas evitaria... confrontos. Evitaria chegar a um lugar pior, um vias de pior. fato. Isso, e daí daria para refletir, para te colocar no lugar do outro. Mas será que nunca é bom brigar, desopilar, falar coisas, mesmo que não seja no momento? Nunca é bom? Deixa eu pegar um gancho na questão anterior, tá? Na questão anterior, a questão do chefe. Tá?
Você engole sapo porque você depende daquele emprego. Financeiramente, etc. profissionalmente. Mas existe uma questão muito importante nesse momento, que é você reprimir os seus sentimentos. Muita gente faz isso, sabe, pastor? Muita gente faz isso, reprime, e o primeiro cachorro Depois que passa encontrar, mal. ele chuta no cachorro. Ele passa mal, ele é. bate a porta, Ele desconta em outra coisa desconta ou em em outra outra Bate coisa. no pessoa. filho, Então, aí briga com a mulher. Exatamente. Onde precisa, então, fazer esse trabalho, entender que, de certa forma, está reprimindo e trabalhar aquele sentimento. Vigiar. Orar e vigiar do Cristo também está aí. Inteligência emocional. Inteligência emocional do Daniel Goleman. Né? Então, veja só. Você cuidar do teu emocional. Isso é muito importante. Agora, mesmo que depois desconte, pelo menos ali conseguiu. Mas ainda não é o correto, mas já é o começo. Se você começar a fazer uma experiência, se dominar no momento, você vai ver que é bom aquilo, embora você reprima, mas se você tiver cuidado, ali na frente você vai ter vontade de chutar o cachorro, mas não chute, poxa. Você vai ter vontade de descontar na esposa. Mas aí você não vai ter desconte. compaixão. Você vai ter compaixão. Claro, mas aí, Truz, é porque você já está entrando num processo de autoconhecimento, você já está percebendo que existem emoções que você pode controlar. E que senão você vai deixar que a emoção te controle, então aí sim é um problema sério. Mas de novo a gente volta, mas não adianta a gente controlar uma emoção, a gente não brigar e ficar magoado, porque aí de novo nós estamos nos fazendo mal. Como trabalhar esse sentimento que ficou aí? Porque você pode não esquecer o que alguém fez para você, mas nem por isso você pode estar magoado. Ou não. Existe uma receita, né? Quando eu falo receita, entre aspas, muito fórmula. Porque, então, veja só, quando você tem mágoa de alguém, você está convergindo o teu pensamento só para o lado ruim dela. E será que ela não tem um outro lado? Jesus pediu para a gente mostrar outra face. Ele já sabia que nós temos duas faces. Nós temos alguma coisa boa já desenvolvida e outra coisa que ainda está para ser arrumada. Obscura. Então, muito bem, por que mostrar a parte obscura, certo? Então, se você começar a trabalhar isso, você vai começar a verificar que você tem qualidades, que você vai poder mostrar as qualidades, ao invés de mostrar o lado obscuro, sabe? Então, O guardar mágoa, então é isso, quer dizer, você sentir que essa mágoa, se você começar a olhar o lado bom dela, começar a lembrar, estamos com a tua mãe, com tua filha, teu filho, porque houve uma discussão, então você lembra que gerou mágoa. Muito bem. Você começar a lembrar momentos bons que você viveu com essa pessoa. Isso vai, de certa forma, neutralizar essa mágoa. Você substitui o pensamento ruim, o primeiro pensamento, o pensamento ruim por um pensamento bom, para que você chegue do intelectivo no emocional. Era isso que o pastor ia dizer? Não, guardar mágoa, todo desequilíbrio, toda desavença precisa ser acertada e tem que ser conversada. Se tem mágoa de uma pessoa, seja o chefe até mesmo, você tem que se expressar. Chega um momento que você tem que ter dizer, falar daquilo. Por isso que tem que estar calmo, tranquilo, sereno, o espírito desarmado, a pessoa acessível, no momento certo. E você vai abrir o seu coração. Você abre o seu coração, você vai ouvir outra pessoa, e isso, a própria pessoa... Ao fazer isso, eu estou livrando, eu estou tirando isso de dentro de mim, com é isso? certeza, porque você vai expor para a própria pessoa o que sente, o que não sente. E é claro, se a outra pessoa for coerente, são N casos, né? Nós estamos usando aqui um caso ou uma situação, mas são N casos. Mas é com a pessoa. O cristianismo ensina que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá conversar com ele. Sim. Conversa com ele. Então, eu ficar pensando que o lado bom dele é bom, com certeza, naquele momento, para me livrar de um sentimento e acalmar o meu sentimento. Mas para resolver, tem que ir lá falar com a pessoa. Porque aquilo vai ficar. Existiu uma divergência, uma ofensa. E isso acontece demais, acontece muito em família isso. Um irmão tem raiva de um outro irmão e não se abrir. E nunca fala, mas também não procura, não se interessa. Aquilo vai se arrastando anos. Alguém vai ter que trazer à tona para poder lavar a roupa suja. Acabar com isso, quer dizer, não deixar a coisa ir se arrastando. Vai gerar doença, como já foi falado pelo Luiz. Bom mesmo é resolver, com a pessoa. Mas se possível, com carinho, com educação. Sem a isso gente não trabalha... se resolve. Sem isso não se resolve. Não. Aí complica mais ainda. Quer dizer, bater boca, xingar, gritar, achar Lembra que... da intelectiva e da afetiva?
com discurso não se resolve. Não se resolve. Tem alguma coisa pra gente aí, Camila? Tem um caminhão de coisas Então, aqui. manda, fala, me atropela. Não, com calma. Valéria, Vai. você tá vendo que a gente acabou de falar sobre o que você mandou aqui, esse torpedinho que você falou? Esse programa não é por acaso, Valéria. Deus sabe o que tá fazendo, né? Tomara que teu irmão esteja realmente assistindo, que ele volte a falar com a tua família. O meu também. Ótimo, então é isso aí. A Valéria O queria, meu anda meio desligado. a Valéria queria que você mandasse um beijo pra ela, por favor. Valéria, Valéria do Panágua. beijo Isso pra aí. você. Então, o Rafael mandou um abraço, falou que tá amando o programa. Que bom. A Jana falou que tá amando o programa. Nossa, um sucesso aqui. A Júlia do Boa Vista, queria mandar um abraço pra todos. Até minha mãe mandou torpedo hoje. Tá um luxo. Beijo, mãe. Ai, Camila. O que mais eu tenho aqui? Ó, Tiago K, que tá ligado. Eu tenho aqui Cristiano, que já assistiu suas palestras, do Alemar Garcia. Diz que amou, tá amando o programa e vai orar por todos nós hoje. Obrigada por incluir um... Estamos Obrigado. todos abençoados. Estamos Eu todos. acredito que tem uma interrogação, não uma interrogação, mas algo que alguém queria que fosse tratado, né? É o fato de perdoar, não é consentir com o erro da pessoa. Sim. Não é dizer que o que ela fez estava certo. Não estou falando de Não é coisas ser extremas. conivente. Não é ser conivente. Perdoar é perdoar a fraqueza do outro ser humano. A E incapacidade entender dele. que você também tem as suas. E curar essa né? ferida, né? Mas nunca entender que é você consentir com aquilo que está errado. Ah, eu perdoei, então ele pode continuar sendo errado daquele jeito. Não. A gente perdoa, expressa o que a gente quer o bem da pessoa, mas sempre orientando para aquilo que é correto. Tem mais coisas aí, Camila? Obrigada, Jonathan, pelo bonita. Agradeço. Ela diz que o programa está perfeito e a felicidade só se encontra através do perdão. Nossa, olha. Charlene, um abraço do Vila Nova. Tá demais. Christian Henrique, um abraço para você também. Tá todo mundo ligadaço no Batom com Pimenta. Se você também quer mandar seu torpedo, 8824-8311. O que é isso aqui? Quem Vamos tá faturando? faturar. Quem tá faturando? Vamos faturar. Bom, gente, eu quero contar pra vocês um segredo. Vai deixar de ser segredo, né? Conta. Eu quero contar pra vocês, pros senhores também, que eu estou sendo extremamente egoísta nessa noite. Que eu estou fazendo esse programa por minha causa. Porque eu quero aprender a ser melhor. E esse é o tema do nosso próximo bloco. Egoísmo, até onde isso é positivo ou negativo? Ser egoísta é bom ou é ruim? É um instante só aqui no Batom com Pimenta, logo após o nosso apoio cultural. Pode ser um.